deixa eu até olhar como que tá pelo celular aqui. Acho que vocês fizeram meio a meio, meu. Vocês me quebram. Deixa eu olhar aqui. Como que tá? Tá 7-8. Quem votou, por exemplo, no dia 18 não conseguiria ir no dia 25. Eu entendo isso, né? E vice-versa. Porque daí, se for o caso, eu vou tentar fazer nesse dia 18 para quem marcou no dia 18 e dia 25 daí a gente faz, digamos assim, a mesma visita nos 2 dias, né? Aí a gente consegue, como ficou bem meio a meio, né? Tipo, 7-8, cara, bah, não tem muito o que falar, né? Eu acho que daí faz sentido e como o prédio vai ter gente lá, a gente acaba dando um pulinho lá e consegue fazer nos 2 dias. Acho que daí fica bom pra todos, né? Que vocês me dizem? Pode ser? Pra mim, eu vou ter ali no dia 18, Renan, mas pra mim, independente do final de semana ali. Tu pode dia 18 daí, Walter. Eu ia falar também sim, professor. Tipo, coloquei dia 18, mas o outro dia também tranquilo. É, mas pra mim entender, por exemplo, quem precisaria ser só num dia, né? Quem consegue ter, por exemplo, eu só consigo no dia 18. Que daí se for meio a meio ali, também acho que fica até melhor pra gente se dividir, né? Vocês conseguem. Eu vou fazer assim, vamos fazer nos 2 dias e tudo certo, não tem problema. E aí, se quiserem bater um papo ali, conversar mais, também fica uma turma menor, fica até mais fácil, às vezes, a gente tá trocando uma ideia. Eu acho que também, quem tem compromisso, a gente acaba já atendendo também, né? Só consigo no dia 18, então vamos no dia 18, tudo certo. E como a gente vai estar trabalhando também nesses 2 sábados, né? Então acho que já vai ter um movimento lá, já fica, é tranquilo, digamos assim. Daí a gente divide a turma em 2 etapas aí, conforme vocês responderam. Aí atendemos os gregos e os troianos, né? Beleza. Pessoal, eu coloquei hoje um projetinho no grupo. Se vocês derem uma olhadinha ali, tá no grupo de WhatsApp. Eu não consegui subir ele no Moodle, mas eu já vou carregar. E é basicamente uma extensão de rede, né? Para atender. Aqui é uma simulação, como se fosse o objetivo de fazer uma ligação nova BT, né? Então, por exemplo, vamos pensar que tem um cliente aqui nesse ponto, aqui no final do circuito, em que a gente precisa atender uma chácara aqui, alguma coisa, alguma construção, alguma casa, enfim, qualquer coisa. E daí a gente não tem rede até o cliente, né? Mas a gente tem uma estrada e tal, né? Então vamos pensar assim, foi feito um levantamento de campo e o fiscal trouxe para nós algumas informações para a gente iniciar o nosso projeto, né? Então, por exemplo, aqui ficou um pouquinho pequeno porque está numa escala bem grande, tá? Isso aqui, se eu não me engano, tá para 1 para 3.500 de escala. Então é uma escala bem grande. Isso aqui deve ter uns. Depois a gente soma aqui por cima, mas pelo menos uns. Deixa eu ver, 50, 100. Pelo menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de rede. Então é bastante extenso. E a gente inicia aqui então nesse ponto que é o P45, né? Que é esse ponto aqui. E essa obra, esse projeto, ele vai ter bastante variedade de itens, digamos assim, para projetar, né? Aqui ele vai partir de uma rede nua, tá? Então só deixa eu anotar aqui um pouquinho maior. 3S02. Tá esse aqui preto. Só para ficar um texto um pouquinho maior. Então uma rede 3S02, né? Que vocês vão fazer a derivação seguindo esse traçado aqui de rede, né? Então vocês vão ter aqui ângulo para calcular, então vocês vão ter que calcular os postes. E aqui, digamos, em vermelho é as observações que o fiscal traria para nós de campo, tá? Então vamos lá. Acesso ao caminhão, sim. Então pode ser poste de concreto, né? Acesso à linha viva, não. Projetar poste 12. Fazer 10 podas e aterrar cerca 5 fio liso. FL é fio liso, tá?
Se fosse FF seria fio farpado. Deixa eu até anotar isso aqui, porque FL, no contexto de aterramento de cerca, né? Aterramento de cerca. Esse aqui é um pouquinho menor. FF é igual a fio liso e FP. Pá. FL, fio liso, FF, fio farpado. Arame farpado, no caso, né? Arame liso e arame farpado. Então tem também a condição aqui de aterramento de cerca. E aqui vai ter. Aí vocês vão ter que ir lendo as informações, tá? Conforme o que vocês vão tendo que dar uma lida. Deixa eu ver. Instalar a chave faca na derivação, tal, tal, tal. Ó, aqui foi pedido uma transição de rede. Então aqui é compacta para nua. Ó, transição de rede. Aqui é a estrutura tipo 4. Tal, 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 terra cerca. Ó, daí vocês vão dando uma olhadinha e vão seguindo, ó. Aqui vocês vão ter que partir com de rede compacta, tá? Então, por exemplo, aqui no P13, ó, inicia com rede compacta. Aqui nesse exemplo, tá simulando como se a gente tivesse vegetação, tá? Aqui não ficou muito bom na plotagem, mas esses iconezinhos aqui, ó, esses itenzinhos, é como se fosse representando o mato, tá? Então, por isso que aqui inicia com rede compacta a partir desse ponto, vem seguindo a rede, tal, 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 ó, por isso que pede roçada, pede abate. Então, projeta em rede compacta. E aqui nesse ponto, ó, lá no P51, vocês façam a transição de rede, tá? Pra cá, compacta, e pra cá, começa a rede nua. Aí vocês vão tendo que ler, né? Então, aqui segue tudo rede nua. Percebam que daí na rede nua, os vãos de rede podem ser maiores, né? Então, vão de 100 metros, vão de 60 e poucos, 50, 98, né? Se a gente volta aqui pra compacta, ó, 60, 64. Né? Aqui tem que ser vão menor. Aqui esses vãos aqui que tá 71 metros, para esse caso desse projeto não tem problema, tá? Porque é só uma simulação para vocês orçarem as estruturas e os postes, né? Mas se fosse num projeto real, não pode ser tão longos os vãos assim, tá? Para compacta. 70 metros aqui já não atenderia. Teria que ser vão de 50, tá? 50. Daí só para nós aproveitar os pontos e não ter que ficar redividindo, podem tocar com um compacta mesmo. Vocês conseguiram abrir esse projeto aqui? Sim. Tá. Tentem fazer sozinhos, tá? Do jeito que vocês entenderam aí, tentem ir fazendo e podem estar pedindo aonde vocês encontrarem dúvidas ou que a informação não ficou muito clara. Aí a gente tenta definir em conjunto. Se, por exemplo, em algum desses pontos aqui faltou informação, podem estar conversando aqui que a gente vai definir em conjunto daí. Usem a planilha para calcular o esforço, né? E considerem aqui a rede nua 3S04. Deixa eu pintar isso aqui. E se for rede compacta, 13,70, tá? Se vocês derem uma olhada na planta, vocês vão achar classe de tensão. Mas aqui, ó, vamos olhar nesse transformador, ó, 13,8. Então aqui é classe 15 kV. Deixa eu até anotar isso aqui. Eu vou anotar aqui nesse cantinho. Aí vocês anotem na planta de vocês, né? Classe 15 kV, mas pra gente conseguir localizar qual estrutura vai usar e tal. Eu vou anotar aqui embaixo. Classe 15. Ah, deixa eu botar aqui. MT classe 15. ABT é 380, 220 volts. Deixa eu pensar.
O GED da rede NUA, tá? O GED das estruturas básicas de rede NUA é o 10.640, mas para vocês terem uma referência, né? O GED da compacta, básico, né? É o 11.847. Esse aqui é o GED da NUA, básico também. Se vocês vão precisar projetar uma chave faca num ponto ali, né? Na derivação. Vai ser GED. Aí é uma chave na rede compacta, né? GED faca compacta. 11.848. Deixa eu só me lembrar se é o 11.848 ou 849. Opa, 48. Ó, é o 11.848. Bom, GED compacta, faca. O GED do transformador. Estrutura. Transformador. 19.287. E aqui GED do aterramento. É o 185. Ah, esse aqui é os básicos, tá? É o mínimo que a gente precisa para pensar no projeto. Daí vai ter o GED de baixa tensão, né? GED de BT multiplexada. Aqui em toda a extensão da rede, tá? Vocês não vão prever BT, é só poste, estrutura primária, né? E a rede, o que for. Mas aqui no poste do transformador a gente tem que projetar uma estrutura de rede multiplexada, que daí é o GED 3549. Deixa eu achar aqui. 3547, eu acho. 3547. Pera aí que eu esqueci. Hum, 3597. Às vezes dá um branco. Tô meio bugado ultimamente. Acho que eu preciso de férias de novo. 3597. 3597. Já devia ter multiplexado. Ahn, eu acho que esses aqui são os principais que a gente vai precisar para estar projetando, tá? Depois, se precisar de mais algum, conforme necessidade, a gente vai batendo um papo, mas eu acho que na maioria dos casos é isso aí. Deixa eu ver se não tem nenhuma estrutura diferente aqui. Ah, eu acho que é isso, tá? Esse resuminho aqui vocês precisam? Eu vou mandar aqui no chat mesmo, só para vocês terem informação no Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui. Que aí fica mais fácil para vocês estarem copiando e colando para cima da planta de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão aqui nesse escopo? Isso aqui é praticamente, vamos lá, uma ligação nova BT rural, né? Então, isso aqui é muito característico de, por exemplo, fazer uma ligação para uma chácara, para alguma propriedade rural nova, né? Ou às vezes um aumento de carga, enfim. É bem comum entrar esse tipo de projeto aqui, ó, nessas mesmas características. E aqui daí vocês vão vendo também, né, como que é um projeto de rede nova, né? Tem alguns critérios aqui que eu não expliquei para vocês, mas acho que nessa obra aqui acaba que não vai entrar tanto, né? Que são os critérios de para-raio. Aqui provavelmente não vai fechar as distâncias, mas vocês vão ter um conjunto de para-raio aqui no final. Vocês vão ter um conjunto de para-raio aqui na transição. E também vocês vão ter um conjunto de para-raio aqui na derivação. Então, de para-raio, essa derivação ela vai estar bem suprida, tá? Então não tem problema nenhum. Mas é um item a se pensar também.
Aqui tem algumas coisas diferentes que a gente não fez, né? Eu acho, pelo menos, né? Acho que talvez pode ser que vocês tenham feito junto com o Matheus, que é a parte de aterramento de cerca, tá? Então, esse desenho pontilhado aqui que tem na planta, esses desenhos aqui, ó, isso aqui a gente está representando as cercas, tá? Então, sempre onde que a gente tem uma rede passante, né? A gente fala, quando a cerca está acompanhando a rede, mas sem cruzar, que nem esse caso aqui, ó, ela está acompanhando a rede, mas ela não está cruzando por baixo. Isso aqui é uma cerca paralela, né? É uma metodologia de aterramento. Quando a cerca cruza por baixo da rede, que nem nesse caso aqui, a gente chama de cerca transversal. Então, quando tem essa configuração aqui, é outra metodologia de aterramento, tá? Vocês vão dar uma olhadinha no GED 185, né? Vocês também vão encontrar como que faz. Mas aqui, basicamente, cerca transversal, vocês vão ter que cortar a cerca e cortar aqui nesse lado também. Então, o trecho onde fica, digamos assim, caiu um cabo energizado em cima da cerca. Esse trecho aqui, ele tem que ser seccionado, tá? Então, por exemplo, cai um condutor em cima da cerca, vai ter seccionamento aqui e vai ter um aterramento bem no meio da cerca. E pro lado de fora, digamos assim, do seccionamento vai ter aterramento também. E pro lado de fora aqui também oposto, vai ter outro seccionamento. Se a cerca é isso para transversal. Se for uma cerca paralela, que nem esse caso aqui, a gente também tem essa parte de seccionamento de cerca, mas ela ocorre de maneira mais espaçada, tá? Então, eu vou ter um seccionamento e eu vou ter aqui pelo menos uns 125 metros, até eu ter uma próxima haste de aterramento, né? E aqui também, pelo menos uns 125. Então, eu tenho um espaçamento de aterramento mais longo, né? Aqui não. Se cruzou por baixo da rede, por mais que a cerca volte aqui e faça isso aqui, tu já tem que cortar e seccionar ela aqui de novo, né? Então, tem esses cuidados. Mas isso aqui a gente vai trocando uma ideia depois ao longo da elaboração do projeto. Fechou, pessoal? Esse aqui é um pequeno desafio, digamos assim.